Ministros do Supremo decidem hoje sobre reajuste dos próprios salários. É um negócio que poderia parecer só uma afronta, né? Visto que essa turma já ganha tão bem, já é muito bem alimentada e muito bem servida de benefícios pelo orçamento, e faltando 2 meses para uma eleição presidencial, e no momento em que o brasileiro voltou a passar fome, enfim, poderia ser apenas uma afronta. Mas não é. É um negócio que custa muito caro, porque a nascente daqui vai se tornar uma Itaipu lá na outra ponta, por causa do chamado efeito cascata. Orengo, conta pra gente. E muda o teto, né? Vira um teto pé direito duplo, né? Duplex, triplex, né? O teto muda bem. Exato. E mudando o teto, você também muda, enfim, muda tudo. Muda tudo pro alto. Orengo, de quanto seria esse aumento? Bom dia. Tanto, viu, Megali? Bom dia a você, Sheila, Ellen, bom dia a todos. E o ponto central é esse, né? É o reflexo, é o efeito cascata. Obviamente os ministros vão decidir hoje uma proposta, né? Então encaminham ao Congresso Nacional, mas é da tradição que o que os ministros decidem, depois vai lá, o Congresso Nacional chancela. O último reajuste foi há 4 anos, então essa é a reclamação de associações que representam magistrados, né? Então já aí um tempo considerável sem aumento. Os servidores, por exemplo, estão sem aumento lá da Justiça desde 2016, então há um represamento, né? Então por isso que estão propondo esse reajuste de 16%, escalonado, né? Começaria em 2023, seguiria até 2024, só que tudo tem que ser decidido ainda neste ano. Por quê? O orçamento, o Congresso Nacional tem que encaminhar isso para voto. Já tem previsão também de reajuste de outras categorias, de outros servidores, né? Não entrou neste ano, vai ficar para o ano que vem. As categorias do funcionalismo, elas sofrem um congelamento, mas aí tem um ponto, Megali, que é sempre discutido, que é o seguinte: a Sheila citou bem, os ministros do Supremo Tribunal Federal representam hoje o teto do funcionalismo. Se aumenta o salário deles, aumenta o salário de todo o topo do funcionalismo público, né? Há uma questão fiscal importante nesse momento, e também tem um ponto que ele precisa ser debatido, que é a história dos penduricalhos, né, dos benefícios, porque nesse período em que servidores ficaram sem reajuste, houve criação, por exemplo, de benefícios, né, como, por exemplo, um benefício para procuradores, para servidores lá do Ministério Público, né, que aumentou o vencimento, né. Enquanto a gente não tem reajustes, alguns benefícios vão sendo criados, e uma grande discussão que o Congresso Nacional ainda não enfrentou, que é daqueles super salários. São servidores que têm ali um salário mensal igual do ministro do Supremo, que hoje está em R$39 mil, né? Mas como recebem auxílio representação, auxílio terno, auxílio isso, auxílio aquilo, né? Tem até auxílio livre em algumas categorias, isso não conta para o abate-teto, então eles vão, na prática, realmente acumulando vencimentos e passam lá do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso precisa ser encaminhado aqui no Congresso Nacional, mas há uma pressão, um lobby gigantesco de corporações que não tem interesse, então, obviamente, em reduzir vencimentos, né? Obviamente, os privilégios, penduricalhos, benefícios. Bom, na prática, então, os ministros discutem hoje, devem aprovar aí, já que tem esse represamento de salário há 4 anos, né? Então 16%, encaminham ao Congresso Nacional, e aí, palavra final, claro, cabe a deputados e senadores. Mas como o último aumento foi em 2018, lá no fim do governo Temer, né, a expectativa é grande aqui de aprovação, né? Isso teria um custo para o orçamento do Supremo Tribunal Federal de cerca de R$100 milhões. Se a gente pegar o custo disso, do efeito cascata, efeito dominó em outras carreiras, né, por representar o teto do funcionalismo, passa de R$4 bilhões. Então, obviamente, é preciso fazer conta, né, e ver como isso vai ser pago, principalmente a partir do ano que vem, se o Congresso Nacional aprovar esse reajuste. O Orengo, você foi no ponto, né? Porque não tem nada de errado em um ministro do Supremo ganhar muito bem. É uma função muito importante. É o guardião da Constituição, tem que ser muitíssimo bem remunerado mesmo. E aqui eu não estou fulanizando, tá? Eu não estou dizendo que o Cássio Nunes Marques merece ou que o Alexandre de Moraes merece. Não é, a questão não é essa. Tá? A questão é que um ministro do Supremo precisa ser muito bem remunerado. Aí como ele é escolhido, por quem ele é escolhido, sob quais critérios, é uma outra história. Mas tem que ser. Porque senão o jurista vai preferir dar aula em 2 faculdades, ficar emitindo pareceres, ele vai ganhar muito mais, ele vai ter uma vida muito mais tranquila, muito menos exposta. O mesmo vale para o próprio presidente, governadores, prefeitos. Eu não me oponho a que essa gente tenha excelentes salários, mas tem que ser isso, salário, e acabou. Aí
nada de penduricalho, nada de furar teto. Teto é teto. Teto existe para não ser ultrapassado. Se é ultrapassado, teto não é. Né? Existe alguma possibilidade, Orengo, de que a gente consiga cumprir aquilo que é previsto na nossa Constituição, de que o teto seja o teto, que a pessoa ganhe aquele salário e não passe disso, que esses benefícios deixem de existir algum dia? Zero, viu, Megali? Mas pode anotar aí. Agora a gente vai ver campanha eleitoral que vai ter de candidato defendendo aí o fim dos privilégios, né? Só que chega na hora de votar, e essa é uma proposta que está legislaturas aqui, né? Que é uma proposta que estabelece o teto do teto, ou seja, ou um teto que não seja furado, né? O teto não pode passar lá com penduricários, tem que colocar tudo na mesma conta, salário, benefício, né? Ainda tem que chegar ali, no máximo, R$39 mil, né? Agora o salário do ministro ficaria em R$46 mil. Mas é uma proposta que não é aprovada. Então tá aqui, há várias legislaturas, e agora a gente vai ver na campanha eleitoral aqui a quantidade de candidato a deputado, senador que vai defender isso, vai ser enorme, né? Então vamos ver se na próxima legislatura finalmente eles enfrentam essa questão. Orengo, rapidinho aqui, o Francisco é nosso ouvinte, está ligado no chat do YouTube, e ele diz, ele é professor universitário na Bahia, está há 6 anos sem correção da inflação e está achando um absurdo tudo isso. E o Luiz está falando assim, isso não se aplica aos servidores comuns, portanto só se aplica a juízes, promotores, procuradores, é isso? Exatamente. Então, o ministro do Supremo ganha o reajuste, se realmente o Supremo aprovar, e depois encaminhar a proposta ao Congresso Nacional aprovada. Juízes, e aí tem uma equiparação com procuradores, né? Então, por exemplo, o Procurador-Geral da República ganha o mesmo do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. O efeito cascata, porque muitas classes e categorias que estão no topo recebem praticamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso igualaria os vencimentos em outras categorias. Agora, aquele servidor lá de baixo, realmente, ele não tem impacto imediato, né? Só para o topo aí do funcionalismo. Tá certo. E até na linguagem a gente se entrega, né? Como funciona o nosso país. O nosso ouvinte aí usou a expressão servidores comuns. Né? E nós, servidores comuns? Já está implícito aí que os demais são servidores incomuns. São super servidores.